Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento da 10TI. Meu nome é Caio Rebelo e hoje nós vamos falar sobre Single Sign-On no Gate Protect. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco com dúvidas a respeito de como fazer o vínculo do Gate Protect com Active Directory ou com Linux, né? Então nós, através desse vídeo, iremos ensinar passo a passo como efetuar o vínculo do Gate Protect no Active Directory. Vocês vão ver que é bem simples e são passos mais de configuração no próprio Active Directory do que no Gate Protect. Então, para iniciarmos essa configuração, vamos abrir nosso Gate Protect e vamos na aba Options, User Authentication. É aqui onde nós fazemos a configuração do Gate Protect com o Active Directory. Então, na aba Settings, nós habilitamos aqui o Activate User Authentication e nós temos algumas opções para configurar. Habilitar o checkbox Logins, ou seja, ele vai fazer um log de todos os usuários que se logaram dentro do Gate Protect. E nós podemos escolher aqui o Login Mode Single Login, ou seja, um usuário apenas pode se conectar em simultâneo por conta. Single Login Allow Disconnecting the Old Session, quando um usuário está logado, por exemplo, num tablet e ele for logar com aquele mesmo usuário no notebook, automaticamente a sessão do tablet irá ser desconectada. No Múltiplo Logins, ou seja, todos os usuários podem logar quantas vezes forem necessárias, não há limites. Ou múltiplos logins com um warning e um report, ou seja, todos os usuários podem ter múltiplos logins, porém ele vai fazer um log dentro do Gate Protect que você vai saber quantas vezes cada usuário logou e em quais hosts ele se logou. Então, normalmente, por boas práticas, nós deixamos o Single Login Allow Disconnecting the Old Session. Por quê? Às vezes você está no seu tablet, você esqueceu logado lá e quer se logar no seu notebook. Então, automaticamente você se loga no seu notebook e já faz o logout automático do tablet. Então, agora, na aba de baixo, nós podemos escolher OpenLDAP ou o Active Directory Server. No caso, nós vamos usar o Active Directory. Então, no Active Directory, o que nós precisamos fazer? Criar um usuário lá dentro. Então, nós temos alguns scripts de criação de usuários e configurações de regras dentro do AD. Então, eu tenho aqui já um TXT pronto. Inclusive, esses scripts estão lá no nosso site, na aba na parte de documentação, onde você pode fazer o download de toda esses scripts e documentações. Então, o primeiro comando é netuser gplogin com uma senha. Isso é um comando básico para criar usuário. Então, eu copio aqui e já vou logo no meu Active Directory. Então, eu tenho aqui um servidor virtual, já com AD, como vocês podem ver aqui, já com as UU montadas. Então, vamos usar o prompt de comando. Lembrando, prompt de comando sempre rodar Run as Administrator, principalmente para comandos administrativos. Então, colamos aqui. Pronto. Criado usuário. Vamos dar um F5. O usuário gplogin criado. Detalhe importante: o usuário gplogin não pode sair da UU Users, senão o Gate Protect ele não encontra ele. Então, sempre deixar este usuário aqui. Na aba Propriedades, nós temos que configurar algumas coisas básicas para esse usuário. Esse usuário não precisa ter permissões administrativas, ele só tem que ter permissões de leitura da base LDAP no AD. Então, um usuário domain user já resolve. A não ser que você tenha alguma política que impeça algum tipo de leitura de usuários dentro da AD. Então, na aba Account, nós habilitamos lá embaixo criptografia DES para o protocolo Kerberos. Por quê? A única forma do Gate Protect se conectar no Active Directory e utilizar o protocolo Kerberos é através de uma criptografia. Isso é importantíssimo, porque assim não há vazamento de senhas, porque é totalmente criptografado. Então, nós temos que habilitar para esse usuário se conectar no Gate Protect e fazer as transações de uma maneira encriptada. Habilitando esses 4 checkboxes, nós clicamos em aplicar,
OK. E vamos voltar lá para o Gate Protect. Vamos agora naquela aba que nós já estávamos configurando. Vou dar um OK e repetir novamente só para vocês não perderem. Options, User Authentication. Vamos em Settings. Colocamos o endereço de IP do servidor de AD. O username que nós criamos. Lembrando, o username tem que ser gplogin, exatamente tem que ser este usuário. É um detalhe muito importante, senão o Gate Protect também não reconhece no Active Directory o usuário que ele vai fazer o vínculo. E a letra L tem que ser maiúscula. Tem que ser exatamente desta maneira o login do usuário. Certo? Então, na criação no script que nós criamos aqui, NetUser, mantenham este padrão, é importantíssimo. E o nome do domínio. Nosso domínio de laboratório é 10tilab.corp. E a senha, nossa senha aqui foi digitada, é senha123 com S maiúsculo. E vamos efetuar o teste. Certo, perfeito. Ó. As configurações do AD foram validadas, clicamos em OK. Automaticamente ele já vai puxar os usuários para dentro do Gate Protect. Ele vai puxar a base LDAP. Ele não, lógico que ele não vai puxar as senhas, ele só vai puxar as informações dos usuários. Vamos novamente a Options User Authentication. E podemos ver que agora todos os usuários foram importados. Ó. Usuário Caio Rebelo, Gate Protect, GP Login, Administrator. Inclusive eles puxam grupos, ou seja, você pode vincular dentro do seu Gate Protect grupos de usuários, ao invés de utilizar somente usuários. Então às vezes você já tem uma infraestrutura montada dentro do seu AD, uma topologia configurada, você pode usar esses grupos. Então até mesmo para os seus para a equipe de suporte nível 1 configurar, liberar regras ou adicionar regras, não precisa conectar no Gate Protect a todo momento. Ele simplesmente tira do grupo do AD ou coloca o usuário no grupo. Então fica bem mais fácil a gestão no dia a dia. Então fizemos essa configuração para puxar os usuários, porém nós temos que adicionar uma chave Kerberos dentro do... Nós temos que criar um script dentro do AD e exportar uma chave Kerberos para o Gate Protect, para ele fazer o vínculo total do firewall. Então aqui nós configuramos o hostname do firewall, é importantíssimo nós configurarmos isso. Vamos colocar aqui firewall, um nome para o firewall, porque isso vai ser utilizado no script de exportação. E o nome do domínio, a10tilab.corp. Clicamos em OK. E vamos novamente no nosso bloco de notas, onde nós temos os dois scripts mais importantes, e vamos rodar este comando, ktpass.exe, dentro do Active Directory. Então, como que fica a sintaxe? O executável, ktpass.exe, -alt, c2./key.fw, que é o caminho onde ele vai salvar as configurações do firewall, esse arquivinho. E agora nós vamos colocar as informações dos usuários. Então, lembrando, aquele usuário que a gente criou, gplogin, /gate é o /firewall, que é o nome do nosso firewall, que nós nomeamos. @domínio.corp, então o nosso domínio a10tilab.corp, -pass, que é -password, colocamos a senha, senha 123, lembrando, a senha pode ter letras maiúsculas, minúsculas e números, porém não pode ser utilizado caracteres especiais, como arroba, cerquilha, exclamação, asterisco, porque o Gate Protect não reconhece esses tipos de senha. Tipo de criptografia, DES. E o Map User, isso é bem importante, aqui é o nome NetBIOS. Então você tem que verificar qual que é o nome NetBIOS do seu domínio. No nosso caso é o mesmo do nome de DNS, a10tilab.corp. Então, a10tilab, que é o nome NetBIOS, /gplogin.
Feito isso, criado, configurado já o script, nós copiamos e vamos lá para o Active Directory novamente. Com o nosso prompt de comando no modo administrador, importante, senão ele não roda o comando, vamos lá e colamos o comando. Pronto, o comando já foi executado. Vamos lá no computer, C2 pontos, está aqui o nosso arquivinho, key.fw. Vamos copiá-lo e jogar para o desktop. Opa, nós temos um outro aqui que já vamos deletar e vamos colar novamente. Pronto. Agora nós vamos importar essa chave para dentro do Gate Protect. Então, onde que nós fazemos essa importação? Vamos novamente em Options, User Authentication, Advanced, e agora nós habilitamos esse checkbox, Activate the Kerberos Service. Então, lembrando, Fire é o nome do hostname, nome do domínio, Import the Kerberos Key. Pegamos a chave. Pronto, já foi importada a nova chave. E aqui embaixo nós também habilitamos esse checkbox chamado Show Landing Page. Serve justamente para máquinas que não estão no domínio, mas que precisam se logar na internet para navegar. Agora, fizemos a configuração no Gate Protect, nós temos que ir no Active Directory para fazer a criptografia do protocolo Kerberos. Então nós fizemos já a integração do Gate Protect com o Active Directory, fizemos a criação do usuário GP Login e agora nós temos que criptografar essa comunicação entre eles. Como que nós fazemos isso? Nós vamos lá nas políticas de grupo, Group Policies, e vamos criar uma nova policy. Vamos maximizar a tela aqui. Vou criar uma nova policy. Vamos chamar essa policy de Gate Protect. E nessa nova policy nós habilitamos a criptografia DES para o protocolo Kerberos. Então nós vamos em editar. E dentro de policies nós vamos em Software, Windows Settings. Security Settings. Local Policies, Security Options. Então, recapitulando: Computer Configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings, Local Policies, Security Options. No Security Options, nós descemos e vamos em Network Security e habilitamos esta opção aqui, ó, Configure Encryption Types Allowed for Kerberos. Então nós habilitamos o checkbox e habilitamos todos os tipos de criptografia para o protocolo Kerberos. Aplicamos e clicamos em OK. Então esse foi um dos passos, que é habilitar o tipo de criptografia DES para o protocolo Kerberos, que nem nós tínhamos utilizado lá no nosso script de criação no KTPass, aqui ó, DS CBC CRC. É justamente o mesmo que nós habilitamos aqui na policy. E essa policy tem que valer para todo o domínio. Todas as máquinas que se logarem no domínio, elas têm que habilitar esta policy. E nós até aproveitamos esta
mesma policy para criar o script de logon, para fazer para executar o executável do Gate Protect nos desktops. Por quê? O Gate Protect é necessário um arquivo executável seja rodado em todas as máquinas da rede para fazer o vínculo do Gate Protect com o Active Directory. Então lá no nosso desktop já tem o arquivinho e um arquivo VBS. É só fazer jogar no netlogon do nosso AD e ele vai distribuir para toda a rede, para todo o domínio. E o arquivinho, o aclient sso.exe. Lembrando que esses arquivos também estão no nosso repositório do Gate Protect. Então nós copiamos e jogamos lá dentro do nosso Active Directory. Então vamos Start, Computer, C2 pontos, Windows. Vamos na pasta sysvol. Sysvol novamente, o nome do nosso domínio, scripts, e colamos. Pronto. Lá tem um arquivo VBS e um arquivo .exe. O que nós vamos fazer o script de logon será em cima do arquivo VBS, então vamos editá-lo, só para vocês verem o que tem dentro. Então dentro dele tem um caminho do executável, então seria o caso a10tilab.corp, a10tilab.corp /netlogon /aclient sso.exe. Aqui embaixo, os parâmetros que ele vai utilizar para rodar esse executável, o nome do firewall e o IP do firewall. Então no caso, qual que é o nome do firewall? É firewall. E o IP 192.168.2.254. Então salvamos este arquivo VB. E vamos aqui agora em User Configuration, naquela mesma policy que nós já tínhamos começado a configurar, nós vamos em Policies, Windows Settings, Scripts, de logon e logoff. Então nós vamos aqui no script de logon e adicionamos aqui um caminho. Qual o caminho? /a10tilab.corp. Se nós formos verificar aqui no netlogon, está os dois arquivinhos que nós acabamos de copiar. Então nós vamos em Browse, colamos e executamos aqui o VBS. Pronto. Então aqui está o caminho do arquivo VB. Ok, aplicamos e ok. Então nós já temos a nossa policy, nossa group policy configurada. Já com se nós formos em Settings, nós conseguimos ver um report do que foi feito, habilitando a criptografia aqui em cima. E no User Configuration, o script de logon. Então, perfeito. Agora nós precisamos fazer outra coisa. Rodarmos o comando gpupdate/force. Inclusive no Domain Controller. Porque ele também tem que habilitar a criptografia. Pronto, habilitar a criptografia, nós rodamos um gp result -r nós verificamos aqui, ó, políticas aplicadas, Gate Protect. Então perfeito, já foi aplicada a política. Agora nós temos que voltar para o nosso Gate Protect antes de fazermos os testes do nosso desktop. O que nós precisamos fazer no Gate Protect? Mudar agora a configuração dele, porque todos os nossos objetos antes eram baseados em rede, como por exemplo o objeto rede local. Aqui nós temos a subnet inteira. Porém nós não trabalhamos mais por IP, sim por usuário. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar aqui, ó, um grupo chamado User Group, ou seja, nós vamos trabalhar agora por usuários e não por rede. E vamos criar um grupo chamado, pode ser TI, ou regra 1. Isso vai variar da sua estratégia de configuração. Muitas pessoas utilizam grupos chamados TI, financeiro, comercial, porém todos nós sabemos que hoje, em cada setor sempre há as exceções.
Então você cria lá um grupo chamado TI, porém tem um gerente de TI que precisa de uma regra em específico. Aí você vai ter que tirar ele do grupo TI e jogar num outro grupo exceção, por exemplo. Aí começa a ficar um pouco bagunçado o seu Gate Protect ou até mesmo o seu Active Director. Então como que nós fazemos dentro do Gate Protect? Nós criamos aqui regra 1 e regra 2, pode ser regra 3, regra 4, regra 5. E nós jogamos o usuário dentro da regra, ou seja, regra 1 vai ter algum tipo de configuração, regra 2 vai ter outro tipo de configuração. Então vamos fazer esse seguinte teste. Connection Tool, regra 1, nós vamos fazer uma regra de firewall nele, e vamos liberar apenas DNS. Aliás, nem DNS nós precisamos liberar, porque ele vai fazer a consulta de DNS no AD. Então nós removemos o DNS, deixamos apenas o ping, HTTP e HTTPS. Somente isso. Regra 1 vai ser totalmente limitada. Depois nós vamos fazer algum bloqueio de URL filter para vocês verem como funciona. Activate. E agora, na rede local, onde nós trabalhávamos com objetos, nós temos que apagar as regras de firewall, senão a regra de objeto de IP vai sobrepor a regra de usuários. Então é impossível, nós temos que apagar tudo. Eu só deixo o ping, porque não tem problema todo mundo pingar para a internet. E clicamos em Activate. Então a partir de agora é obrigatório a máquina sempre utilizar um usuário para se logar. Lembrando que para servidores nós temos que fazer outra configuração. No objeto, por exemplo, Active Director, que é o nosso servidor de AD, nós habilitamos essa opção, Exclude this object from the user authentication. Por quê? Um servidor de AD não pode ser barrado por usuário, porque às vezes não tem um usuário dentro do AD executando alguma permissão. Às vezes é o próprio system, o usuário system do servidor que faz alguma busca na internet, faz alguma atualização de antivírus. Então nós excluímos este objeto da autenticação. E colocamos aqui o IP do servidor. E agora o próximo passo é ativar, lógico, e vamos fazer o teste dentro do nosso desktop. Ok? Agora eu vou ligar minha máquina Windows 7 para fazermos um teste. E enquanto ela liga, nós precisamos fazer mais uma configuração no Gate Protect. Nós criamos os usuários, mas nós não vinculamos nenhum usuário a nenhum grupo. Então eu vou utilizar o usuário chamado Caio Rebelo, que é o usuário do domínio que eu vou utilizar naquela máquina Windows 7. Vinculamos a regra 1, clicamos em OK. E o que nós vamos fazer de bloqueio para a regra 1? Vamos fazer um bloqueio bem simples aqui. Pode ser de bloqueio do site IG, por exemplo, ig.com.br. Então vamos bloquear o site do IG, mas vamos liberar a página de Sport. sport.ig.com.br. Clicamos em OK e habilitamos aqui a Black e o Whitelist para esse grupo de usuários. Clicamos em Activate. Pronto, agora nós já temos o usuário vinculado. E vamos lá no nosso Windows 7. Usuário Caio Rebelo, do domínio da Staylab. É importantíssimo, quando vocês habilitarem essa policy do Kerberos, é importantíssimo que a máquina pelo menos seja feito um logoff, porque a chave Kerberos tem que ser renovada. Senão o usuário não vai se logar. Então, o ideal seja que você aplique essa policy na noite ou na madrugada, e quando os usuários forem se logar no dia seguinte, né, no domínio, automaticamente ele já puxa a nova policy e você pode trabalhar já com o Gate Protect. Então, como vocês mesmos podem ver, ó,
Ele já executou na hora que ligou. Tá vendo aqui esse ícone? Este ícone aqui, ó, do Gate Protect, significa que ele está conectado com o IP 192.168.2.15. Conectou perfeitamente. Então agora vamos fazer um teste de navegação. Vamos aqui, www.uol.com.br. UOL funcionando normal. Como vocês lembram, eu não liberei DNS, só liberei HTTP e HTTPS, porque o DNS ele busca diretamente do AD. E agora vamos fazer o teste do IG. Exatamente bloqueado. Inclusive, você consegue ver aqui, o usuário Caio Rebelo não tem a permissão de acessar o site IG. E isso vai ser legal porque depois você pode tirar relatório em cima do usuário, não em cima de máquina ou de grupos. Então você pode saber exatamente o que aquele usuário acessou. Inclusive nós temos os vídeos ensinando de como tirar relatórios em cima de usuários, quais tipos de relatório o Gate Protect consegue formular para você, gerar para sua equipe. Bom pessoal, agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso vocês tenham dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail prevendas@destay.com.br ou pelo telefone DDD 11 2108 3344. E todo o material do Gate Protect segue abaixo o link para download, se vocês vão conseguir ver os scripts, as ISOs de instalação e todos os vídeos explicativos e PDFs com manuais. Bom, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.